E aí, o Bonuro é um traidor? Para quem imaginava que o presidente Bolsonaro fosse se tornar um tipo de ditador tupiniquim que colocaria judiciário e legislativo de joelhos, ele é um traidor, pois ele não cumpriu essas expectativas em nenhum momento, né? Pelo contrário, ele tem sido o único poder, né? O único dos três poderes a preservar a República Brasileira, uma república muito fragmentada, caótica, cheia de problemas, mas que ele mesmo assim tenta de uma forma pacífica preservar. E justamente os outros dois poderes que sempre tiveram essa expectativa de que ele fosse se tornar um ditador é que estão agindo como ditadores. Né? O legislativo e o judiciário têm com frequência atacado o executivo, tornando a República Brasileira quase que ingovernável. Um dos últimos ataques ocorreu quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, impediu que o presidente seguisse uma prerrogativa dele, que é a de escolher o novo diretor da Polícia Federal. Ele alegou que havia uma impessoalidade, coisas vagas, sem nenhuma base, pois o presidente tem essa prerrogativa, é uma lei. Não havia nenhum crime nessa mudança. Essa mudança de diretor da Polícia Federal, ela inclusive gerou outros desdobramentos, como a saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que saiu atirando, dizendo que o presidente pretendia interferir na Polícia Federal, de que havia uma interferência. Mas quando questionado se havia algum tipo de crime, algo acobertado, algo do tipo, o ministro disse que não, que havia apenas um desejo de uma interferência política do presidente na Polícia Federal. Quando o ex-ministro fala isso, ele demonstra uma falta de conhecimento político, é o que nós queremos acreditar até de certa forma, né? De que ele é um ignorante político, né? Não vamos agora querer imaginar de que ele tem outras intenções a partir dessa atitude. Pelo menos não no momento. Vamos aguardar o que ele vai realmente fazer no futuro. Mas quando eu falo sobre ignorância política, é sobre o fato de que ele não entende que o Bolsonaro ou qualquer outro agente político que seja eleito através do voto popular, ele tem como natureza a interferência política realmente, pois o próprio eleitor está interferindo na máquina pública ao eleger alguém. Ele acredita na proposta daquele candidato, sendo ele de esquerda ou não, e então vota naquele candidato para que ele interfira na máquina pública com propostas, com aprovações de leis que sigam aquela agenda que ele propôs ao eleitor. É uma interferência. Então, quando o presidente Bolsonaro acha necessário mudar um cargo que pode ser de ministro ou até mesmo de diretor da Polícia Federal, ele está fazendo uma interferência natural, algo que naturalmente ele foi eleito para fazer, ele foi eleito para interferir na máquina pública. Assim é como em qualquer outro ministério que também existe dentro da pasta do Executivo. O presidente colocou o Paulo Guedes na economia para que ele interferisse na economia brasileira, no sistema econômico, de uma certa visão política. E então o Moro demonstra nesse momento uma ignorância quanto a algo que ele se candidatou a fazer, pois ele aceitou um convite para ser ministro da Justiça, para interferir dentro da política de justiça no Brasil, propondo leis, como ele mesmo propôs, propondo mudanças e executando essas mudanças como ele mesmo fez enquanto foi ministro da Justiça. É algo que nós devemos repensar, né? Se ele realmente é um ignorante político ou não. Mas que o que ele fala não faz o menor sentido, não faz. O que nós devemos agora aguardar é o desdobramento que essa interferência do judiciário, uma interferência inconstitucional, essa sim que não tem nenhum motivo para acontecer, vai gerar no futuro.
pois o presidente disse que mesmo com uma quase crise institucional, que ele conseguiu ainda contornar, né, ele disse que vai fazer a escolha do novo diretor da Polícia Federal, pois é uma prerrogativa dele. E que agora a Constituição será seguida à risca e que ela não pode ser desrespeitada. Esse é o Brasil, onde agentes políticos que não entendem nada de política tentam praticar política e agentes políticos que se dizem defensores da Constituição ignoram a Constituição, enquanto aqueles que são acusados de serem algum tipo de projeto de ditador tentam manter a paz dentro da República. O Brasil não faz sentido, o Brasil não é para amadores.